fatos e versões. O que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós vamos conversar com o deputado federal, Padre João, do PT, por telefone. Bom dia, deputado, é um prazer falar com o senhor. Bom dia, Thalita, Adriana Ferreira, é uma alegria também a gente poder estar falando com vocês e com os ouvintes da Rádio Super. Deputado, não tem como fugir do assunto em relação ao Bolsonaro, ao presidente Jair Bolsonaro, ao discurso dele na noite de ontem. É o assunto que tem sido mais comentado. O senhor acompanhou o discurso? Quais são as suas considerações? Olha, na verdade, não dá para acreditar de que aquele discurso era de um chefe de Estado. Tamanha irresponsabilidade, inconsequente, é assim, uma coisa de fato absurda. Absurda porque chefe de Estado do mundo inteiro, até aqueles presidentes, né, ou primeiro-ministro que estavam numa situação quase que semelhante, eles já repensaram, já reorganizou o país, e vem orientando a população até de forma mais coercitiva, né, em relação ao isolamento social, a dar um tratamento, né, para as pessoas também suspeitas, e suspendendo as atividades como de escola, comércio. E aqui, a Organização Mundial de Saúde está orientando os próprios técnicos do governo com um posicionamento, e o presidente dizendo que até as escolas podem voltar, atacando a imprensa, que tem contribuindo muito no sentido de esclarecer, de levar informação, de ajudar as pessoas, conscientizar no cuidado pessoal, no cuidado individual, na responsabilidade social e comunitária. Ele ataca a imprensa, ataca os governadores, critica a iniciativa dos prefeitos. Então, em vez dele, enquanto chefe de Estado, enquanto chefe da nação, buscar o entendimento, viabilizar recursos, né, acelerar o processo, de dar condições, né, para os parceiros, da dignidade e segurança para a população, ele vem com esses ataques contrários à própria Organização Mundial de Saúde e todos os especialistas da área, sobretudo de infectologia. Então, foi muito irresponsável, e não é à toa que tem alguns que estão pedindo impedimento dele, impedimento enquanto chefe de Estado, porque tamanha a irresponsabilidade dele. Deputado, é a Adriana Ferreira quem fala com o senhor, um bom dia. Em relação a essa declaração, o senhor acredita que pode desencadear uma crise ainda maior, uma crise no campo político? Ontem, por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, condenou, né, rechaçou todo o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, e as declarações também foram criticadas pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, instituições que já estão, né, em desgaste com o presidente diante das últimas manifestações. Como que o senhor avalia de forma política o que está acontecendo no momento? Olha, a nota do presidente do Senado, ela saiu de imediato, né? Então, que tem orientação, que vivenciou essa situação, né? Enquanto tem o vírus, que sabe a importância de se resguardar, de se isolar, vejo que desencadeia uma crise que tinha iniciado lá atrás. No penúltimo discurso, ele tinha acenado o entendimento quando reuniu com os governadores e tudo, e ontem esse absurdo. Então, eu não tenho dúvida que ele reacende de fato, retoma um grande desentendimento. Eu vejo que o próprio Poder Judiciário, com os outros poderes também, né, com os outros poderes, e com a grande imprensa, com a mídia que vem, na verdade, contribuindo
Porque, na verdade, Adriana, a responsabilidade dele, ele ataca e ameaça a saúde pública. Quando são milhares e milhares de servidores de saúde que estão dando a vida, quantos médicos estão, enfermeiros que já estão trabalhando além, né, do normal, então é uma crise política, sim, é uma crise política de quem tem um mínimo de sensibilidade. Eu acredito que pode buscar uma união, né, dos poderes para viabilizar o seu impedimento. Tamanha a sua irresponsabilidade. Agora, deputado, outras ações já estão sendo tomadas após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro ontem à noite. A Embaixada dos Estados Unidos, por exemplo, recomendou o retorno de americanos que estão aqui no Brasil. Outras ações devem ocorrer ao longo do dia, ao longo da semana? O senhor acredita que, além de uma crise política, como a Adriana já colocou, outras situações vão ser desencadeadas após a fala do presidente Jair Bolsonaro? Olha, com certeza, Thalita, porque não é uma coincidência, não é só porque diminuiu o número de voos internacional, que a Embaixada norte-americana, que tem sido grande aliado, que o presidente tem sido muito complacente com os norte-americanos, e recomenda que todos ocupem o país, porque também percebe a insegurança e, em vez de buscar uma grande união para viabilizar a segurança para as pessoas, né, que forem, assim, tiveram vírus, que tiveram problema de respiratório e tudo desencadear, né, o problema respiratório devido ao vírus, ele dissemeia as discórdias, desentendimento. Então, o país mais do que nunca tinha que estar unido, os poderes, e também com, né, os governadores, as prefeituras que estão na ponta. As iniciativas têm sido, às vezes, um pouco isoladas de governadores, no sentido de buscar uma infraestrutura para dar essa segurança. Então, eu não tenho dúvida de que outros países vão procurar viabilizar e tirar as pessoas, na verdade. Infelizmente, iniciativas isoladas têm acontecido em alguns municípios, acho que até atropelando quando formam as barricadas, isolando o município. Isso acho que expõe, por falta dessa orientação de uma coordenação nacional mais forte, as iniciativas têm sido isoladas mesmo, de governadores. Então, o aporte de recursos é fundamental, não resolve anunciar e não viabilizar os recursos e equipamentos para dar essa proteção e segurança para as pessoas. Deputado, em relação à população que mora no campo, né? O senhor, que como deputado estadual, atuou também de forma bem efetiva dentro dessa questão ambiental, em relação também à agricultura familiar, reforma agrária. Como que o senhor vê a segurança dessas pessoas que moram no campo em relação ao coronavírus? Informações têm chegado, o comportamento delas, em relação à economia, né? Que precisa movimentar também no campo, não é isso, deputado? Olha, tem um conjunto de ações que estamos puxando. Você sabe que a partir de hoje é que funciona o sistema lá da Câmara, né? O que chamamos o SDR, que é esse sistema de deliberação remota. Então, hoje, à distância, nós já vamos ter votação. Nesse 25 de março, haverá deliberação à distância. Então, tem um conjunto de propostas em projetos de lei, tem um pacote mesmo, que nós estamos com essa atenção especial para o campo. É lamentável que precarizou muitas políticas e programas, como o Programa de Aquisição de Alimentos, do próprio PRONAF, e o Programa Nacional da Alimentação Escolar, ou seja, a compra desses agricultores. Então, nós estamos buscando, né, um conjunto de ações para viabilizar que essa parte da segurança alimentar ela seja, na verdade, até restabelecida. Desde o governo Temer houve uma precarização dessas políticas. Com o governo Bolsonaro
houve a extinção do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que era muito estratégico no sentido de apoio, orientação e formatação de políticas e programas na parte de segurança alimentar. Então, tem, sim, um conjunto de ações que estamos viabilizando junto com as bancadas para acelerar esse processo, né, do acesso ao alimento. Porque isso não é só essa garantia da dignidade, da proteção a quem está lá na roça, mas como viabilizar também o abastecimento. O abastecimento ele é fundamental. Se você pega na parte de verduras, as folhosas, legumes, então isso é fundamental. Por isso que as tais barricadas, esses impedimentos estão isolados, sem uma articulação, né, ele põe em risco, sim, a segurança alimentar. E aí a gente está... Então, são duas ações que a gente está atento. Ação nossa lá no Congresso, que inicia a partir de hoje, porque estava adaptando, adequando o sistema, mas também nas regiões e micro-regiões. Deputado, nós estamos recebendo aqui pelo nosso WhatsApp uma pergunta do Wellington Godinho, nosso ouvinte. Qual a opinião do senhor em relação à postura do ex-presidente Lula em relação ao H1N1, que é um vírus mais forte? Olha, na verdade, nós nunca tivemos, no último século, um vírus que prolifera tão rápido e igual o coronavírus. Na verdade, não teve, mais de século. A facilidade de proliferar ainda ela é assustadora. Então, o que se exige, o que está diante de nós hoje é o coronavírus, o Covid-19, né? Então, desencadeando essa pandemia no mundo inteiro. E hoje tem comunidade, por exemplo, isolada, que se dizia até isolada, que chegou a ter a contaminação, para ver como que é a resistência e a certa durabilidade dele em determinados lugares. Então, ele é muito mais violento e exige de nós um conjunto de ações. Então, acho que a gente não cabe agora olhar para trás. O presidente Lula ele é muito claro quando ele diz agora, no sentido de que nós temos que cuidar e proteger do povo. A economia, a gente tem tempo para depois resgatar e concentrar os nossos esforços em relação à economia. E no governo Lula e Dilma foi quando a gente mais avançou na saúde básica. Não só com os mais médicos, mas a saúde da família, a equipe de saúde da família, ou seja, tinha uma rede de proteção, inclusive com os hospitais. Nós avançamos muito com os hospitais. O maior número de leitos que hoje a gente tem foram garantidos no governo Lula e Dilma. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas com respostas também objetivas. Combinado, deputado? Pode ser. Começando, coronavírus no campo. É uma ameaça. Governo federal e a pandemia de coronavírus. Um desastre. Adiamento das eleições municipais. Não procede. O que esperar pós-pandemia? Reorganização da economia. Presidente Jair Bolsonaro, na sua opinião? Um irresponsável criminoso. O futuro do Brasil. Será promissor, com certeza. Deputado federal Padre acalmar. João, do PT, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Obrigada, deputado, pela entrevista, pelas informações.
Eu que agradeço, Thalita, agradeço, Adriana. Tenha, assim, um bom dia, saudação e esperança é importante. Só para encerrar, assim, nessa saudação, Thalita, Adriana, para os cristãos em geral, né? Hoje, o 25 de março, ele é uma data importante também, porque desse anúncio, né, da esperança, de ter melhora, que não é um caos. A partir de hoje, há 9 meses, né, no mundo cristão, é o nascimento do Cristo Jesus. Ou seja, hoje que teve aquele anúncio a Maria de que teria a maior mensagem, que é a vinda do Jesus Cristo ao mundo. Então, eu também, enquanto sacerdote, acho que é esse anúncio da esperança. Obrigado, viu? Eu é que agradeço, nós é quem agradecemos, viu, deputado federal, Padre João, do PT, que conversou com a gente aqui no nosso Café com Política.